Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Hoje temos o prazer de receber aqui em nosso estúdio a médica pediatra a doutora Laura Ávila Carvalho. A doutora Laura, ela é formada pela Universidade Federal de Uberlândia, é médica pediatra com especialidade no Hospital Infantil Menino Jesus e em neonatologia na Maternidade Escola Nova Cachoeirinha. Doutora, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Meu também. Obrigada. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu acho que é de interesse geral, né, de toda a população, que são os direitos da criança, né, Laura? Ô, Laura, toda criança, então, tem o direito à igualdade, sem distinção de raça, sexo, religião? Sim, toda criança tem direito à igualdade. E para que isso aconteça, há necessidade de que seja planejado uma criança para vir ao mundo. O que a gente sabe é que a vida dela começa 20 anos antes dela nascer. Então, a necessidade de um planejamento por parte dos pais, o desejo de ter um filho, para que a mãe possa fazer um pré-natal, para a criança possa nascer bem, para ela possa competir com as outras pessoas em condição de igualdade. Independente da cor também, né? Da raça, da nacionalidade. Da raça, né? Da nacionalidade, seja branco, seja negro, seja amarelo. Todos nós temos o direito de igualdade, de competir igualmente, independente de religião também. Eu acho que isso é muito importante que você colocou agora, que isso começa 20 anos, né, antes da criança, né, ser programada, vamos pensar assim, de vir a ser concebida, né? Então acho que tem que ser uma criança, quer dizer, não é um parto, uma gravidez inesperada, é uma gravidez, já tem que começar com uma gravidez bem planejada. Exatamente, não é aquele aconteceu, eu não queria, mas depois eu aceitei, não pode ser assim. A criança tem que ser desejada desde o momento em que ela foi concebida. E eu acho que isso aí tudo vai refletir na vida futura da criança, né, Laura? Exatamente. Eu acho que tudo, né, o desenvolver da criança, a adolescência, a vida adulta, acho que tudo tem a ver, tudo começa, como você falou, 20 anos antes, 20 né, anos programando antes, isso antes. E um direito especial para a proteção, desenvolvimento físico, mental, social, como que é isso, Laura? Então, ela tem, todas as mães, todas as gestantes têm direito e tem o dever de procurar fazer o pré-natal. Então, esse pré-natal, a Organização Mundial da Saúde fala que menos que 5 consultas é igual a nada. Então, ela precisa ter, no mínimo, 5 consultas de pré-natal, em que sejam avaliados o tipo de sangue, as doenças que essa mãe possa ter, a pressão da mãe, se ela tem uma infecção urinária. Então, o pré-natal é importantíssimo. E hoje o pré-natal largamente, tem vários postos e, por incrível que pareça, a gente ainda pega gente que chega lá no hospital com a criança nascendo e não fez nenhuma consulta de pré-natal. Nenhuma, absurdo isso, né, Laura? Porque não, hoje absurdo. Está ao alcance de todos, né? Se a pessoa não tem condições de pagar um médico, mas tem, né, o serviço gratuito que está ao alcance de todos, né? Eu acho que isso é assim, um direito fundamental que a criança tem. A criança, ela não tem defesa, mas ela precisava que essa mãe respeitasse aquele filho que está dentro dela, desde esse começo, dando uma assistência boa. E esse pré-natal bem feito também vai refletir na vida futura da criança. Vai refletir. Para evitar certas doenças, né? Por exemplo, tem várias doenças que podem acontecer durante esse período de pré-natal e que o médico pode diagnosticar e tratá-las, né, Laura? Por exemplo, essa mãe não pode fumar, né? O cigarro é uma coisa importantíssima da criança de baixo peso ao nascer. Essa criança corre mais risco, né? Essa mãe precisa saber hoje se ela tem HIV, se ela tem sífilis, que hoje é uma doença que era esquecida, hoje é uma doença que voltou outra vez. A toxoplasmose, que ela pode dar à cabeça da criança pequena, que a gente chama microcefalia, ela dá retardo mental, né? Então, são várias doenças, várias coisas que ocorrem que podem ser evitadas se a mãe faz um pré-natal correto. Então, olha a importância, né? Você que está nos assistindo, a importância de fazer um pré-natal e um pré-natal bem feito. E como a doutora Laura acabou de colocar, pelo menos 5 consultas. Menos que isso, como você disse, é igual a nada. Igual a nada, né? E o desenvolvimento sensorial do bebê, doutora?
Olha, a gente, para o desenvolvimento da criança, a gente tem que falar primeiro que a criança tem direito a ter uma boa nutrição, né? Ela tem uma nutrição adequada. Hoje, as mães têm completamente diferente de 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar. Hoje as mães têm preguiça de fazer comida para as crianças. A verdade é essa. Elas preferem comprar salgadinho amarelinho, tudo pronto, preferem comprar o refrigerante, dar o refrigerante. Então, tanto que a gente hoje não vê mais criança desnutrida como eu via no meu tempo de estudante. Hoje a gente vê criança obesa. Obesa. É muito mais obesidade do que desnutrição, por erro alimentar, né? Eu acho que essa nutrição já começa durante a gravidez, durante a gestação, né, Laura? Exatamente, é isso. Porque depende muito da alimentação também interferir na vida futura da criança. Na vida futura da criança, E a amamentação também, acho que é uma coisa tão simples, tão fácil, né? O leite já sai quente, não tem nem trabalho de aquecer a mamadeira para o neném. E tem mãe que hoje elas têm preguiça de amamentar também. Ou por vaidade também, né? Pelo seio, né? Aumentar ou diminuir. Mas mais é preguiça, é perder tempo. Elas acham que é perder tempo, porque a gente sabe que uma mãe do neném novinho, ela gasta 8 horas amamentando uma criança. E tem umas que não toleram ficar parada 8 horas hoje. Então ela precisa pensar, ela precisa já se preparar, já que ela escolheu ter um filho, que ela fez essa opção, que ela vai ter que ter paciência, que ela vai ter que dedicar tempo para essa criança. Ou seja, vamos cuidar direitinho, né? Uma vez que foi programado, então vamos fazer, né? Laura, nós vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença da médica pediatra doutora Laura Ávila Carvalho. Laura, e continuando então o nosso assunto, né? Toda criança tem um direito a um nome e uma nacionalidade, está correto? Está correto. Eu acho que as mães, os pais, não só as mães, os pais devem planejar o nome da criança. Hoje é muito fácil, qualquer banca de revista, qualquer livraria, você encontra um livro que tem o significado dos nomes. E é muito comum a gente ver uma criança com o nome de um jogador argentino, de um jogador não sei de onde, um outro nome que a mãe não sabe de onde vem, não sabe o que significa. Então, eu acho que a mãe tem que colocar na cabeça que o nome é uma coisa que a pessoa carrega para sempre, para o resto da vida. Então, ela não se troca, é muito difícil para trocar. Eu já vi casos de criança chegar aos 18 anos e trocar o nome, entrar no cartório. Então, eu acho que é uma coisa que devia planejar, a criança ter um nome próprio na língua dela. Porque eles põem outro nome, isso é de tal língua. Normalmente eu vejo uma novela ou um filme e acaba colocando o nome do artista, da artista, né, da atriz. Na época teve uma novela do Cigano, teve não sei quantos, Iago. E foi mesmo, Laura? E por aí vai, né? Tem o jogador argentino que é o Riquelme, a gente tem o Riquelme lá na pediatria, sempre internado lá. E na verdade às vezes não sabe nem escrever o nome como é escrito, então, né? É melhor... E nem a pronúncia, né? Botar o nome da gente, da língua da gente, que seja fácil, acessível de falar, né? E que saiba o que significa, né? Lógico, é um direito tudo isso é um cuidado para a vida futura, né? E também toda criança tem um direito, né? Alimentação, moradia, assistência médica. A moradia entre nós é uma coisa muito importante, porque as crianças moram, você vê principalmente nos bairros mais distantes, as crianças moram assim, você pergunta, quantos dormem no quarto? Dormem 8 pessoas no quarto. Então, pensar bem com quem que a criança deve ter o quartinho dela. A criança precisa descansar. A criança deve sair da cama dos pais, a criança deve sair da cama de outras pessoas. Então, planejar para não ficar aquele tanto de gente num quarto só e que transmite doença para a criança. Principalmente tuberculose, né? Que hoje a tuberculose também é uma doença que está renascendo, é uma doença que está voltando. E acontece muito assim, em casas que dormem 8, 10 no quarto, né? Eu acho que se tiver condições, cada um ter seu cantinho, é lógico que a privacidade não só dos pais, como a privacidade da criança também. Criança dormir com criança, né? Exatamente. Criança dormir no quarto de criança, né?
Agora, uma outra coisa que a criança tem o direito e que é muito importante é a assistência médica adequada, né? A criança tem o direito quando ela fica doente, a mãe precisa procurar um serviço médico. Porque muitas vezes, quando a mãe vem com a criança, já faz 4, 5 dias que a criança está doente. Então, hoje a gente tem postos de saúde, tem policlínica, então não esperar tanto tempo. Às vezes elas esperam... se vai melhorar e acaba piorando muito. Né, fica dando remédio que a vizinha deu, Então a criança tem o direito de ter uma assistência médica em tempo adequado, em tempo hábil, né? A criança tem direito de ser vacinada, porque as mães fazem as 3 primeiras doses da vacina e esquece o cartão. Esquece o resto, né? Esquece o cartão, muda de casa, perde o cartão, não sabe se tomou. Então, é um direito que a criança tem. As vacinas estão aí, as vacinas hoje são excelentes, as vacinas dão poucas reações hoje. E as crianças têm o direito, a criança não sabe ir sozinha tomar a vacina. Isso é a mãe que tem que levar, né? E eu acho que uma coisa importante que você colocou, por exemplo, é tomar o remédio que a vizinha deu para o filho. Então, eu acho que nenhum adulto deve fazer isso, que dirá uma criança, né? Não se pode fazer isso com a criança. Porque a dosagem de criança é completamente diferente da dosagem de adulto. Exatamente, e cada criança tem um peso e cada criança é uma dosagem diferente. É uma dosagem diferente também, né? O que serve para um não serve para o outro, né? Muitas vezes. E até mesmo não só a dosagem, mas o tipo de medicamento, né? Ela tem que ser respeitada nisso, né? A criança. E toda criança também tem direito, né? A educação, os cuidados especiais, né? Físico, mentalmente, né? Ou mesmo os deficientes, né, Laura? O problema mais sério da educação é quando é uma criança excepcional. O excepcional que a gente fala é uma criança que tem defeito, seja um defeito físico, seja um defeito mental. Então, lidar com esses pais de criança que tem problema é às vezes muito difícil, porque os pais não aceitam e eles demoram muito para procurar. Às vezes a gente fala, vai procurar o recurso, leva um longo tempo para aceitar e um longo tempo para procurar. Então, eu, assim, orientaria as mães que têm criança que tem algum problema, que procurasse logo. Tem algumas coisas que não fique esperando, tem algumas coisas que em tempo elas podem ser resolvidas, né? E é muito difícil aceitar um filho assim. A gente sabe, eu tenho na minha família, a gente sabe como é difícil aquela idealização do neném perfeito que vai nascer e o neném vem com problema. Todos nós somos humanos, é muito difícil para a gente aceitar. Exatamente, é muito difícil. Precisa aceitar e precisa fornecer as condições que ele possa crescer também. E eu acredito que quanto antes também procurar uma orientação médica, muito melhor. Às vezes, até dar um início de tratamento mais adequado para a criança, né? Não fica esperando muito tempo e tem coisa que acaba não tendo... Exatamente, não perder tempo, né? Exatamente. Ô, Laura, e a compreensão também, né? O direito ao amor, a compreensão dos pais, eu acho que é um assunto bem importante, né? Hoje é isso então, o amor para a criança, hoje a gente vê que é uma coisa, até o amor de mãe hoje mudou, Luciano. Até o amor de mãe mudou, é completamente diferente de 30 anos atrás para o amor de mãe hoje. O amor de pai, a gente sabe que é condicional, mas o amor de mãe também, hoje, a quantidade de mãe que tem uma criança e que larga aquela criança com alguém e vai embora, hoje tem sido muito frequente. E isso não pode acontecer, né? A quantidade de avó que a gente atende levando a criança é quase a metade da quantidade de... A avó já foi né? mãe, né? Então eu acho que a mãe, e mesmo por questões, né, criança, mãe, idade, tudo, eu acho que a mãe tem que acompanhar. Hoje uma geração para outra são 20 anos só, né? Então eu pego bisavó cuidando de criança, bisavó cuidando de bisneto, né? Então, hoje, com a história de... A mãe tem... O pai da criança é depois ela troca de companheiro, aquele pai vai embora, a criança fica esperando o pai no fim de semana, o pai não aparece, a criança procura o pai, quer que o pai saia, o pai não vem, que isso tudo é o desamor hoje, né? E acaba causando um desajuste, exatamente, né? Desajuste criança, que né? vai pesar para o resto da vida da pessoa, da criança, né? Exatamente. Laura, nosso papo está muito bom, mas vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia.
Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença da pediatra doutora Laura. Laura, toda criança tem direito à educação gratuita. Tem, toda criança tem direito à educação gratuita. Tem inclusive lazer também, né, infantil? Lazer, que é uma coisa muito importante. A gente ainda pega hoje criança de 7 anos que não está matriculada em escola nenhuma, que é um absurdo numa cidade como essa, né? Que tem um padrão escola bom, gratuita, né? Outra coisa que você falou é o lazer, que nós, por exemplo, aqui tem o Parque Municipal, tem várias opções, mas os pais não levam as crianças, de preguiça também. E coloca Nem em frente sábado, o computador para a internet, exatamente, videogame. O computador fica ali, está quieto, ou está vendo filme, ou está jogando videogame, e não toma sol, não brincam, não correm, principalmente o sol da manhã, não convivem no parque, né? Então, isso também é uma omissão que a gente tem sentido por parte dos pais. Não tem contato, né, com os pais também, né? O convívio direto com os pais, que eu prefiro deixar quietinho num canto, brincando. Não tem. Primeiro que os pais trabalham muito, o pai trabalha a semana toda, a mãe também. Chega sábado e domingo, eles estão cansados, prefere comprar um jogo novo do que levar a criança para o parque, né? Cômodo, então, né? É muito mais cômodo. Então, também isso que é um direito que tem que ser reforçado. A criança tem direito à escola, mas a criança tem direito ao lazer também em companhia dos pais, né? Em companhia dos Hoje pais. é assim, você pergunta, quando que você leu uma história para o seu filho? Os pais não leem mais história para os filhos. Não conta, né? Porque no tempo da gente, a mãe contava história de noite para a gente dormir. Hoje ninguém mais conta uma história para o filho. Ninguém senta, passa uma revista com a criança. Né? O pai vai lá, compra um brinquedo eletrônico que apita, que acende 1000 luzes, né? E deixa a criança entretida deixa e vai a criança fazer outras lá coisas, e vai né? fazer outra coisa. Então, está faltando mais pai presente, está faltando mais mãe presente na vida da criança. Né? E a criança também, em caso de catástrofe, acho que tem direito também a ser socorrida em primeiro lugar. A criança tem direito de ser socorrida, tem direito de receber a medicação corretamente. Porque outra coisa que as mães e os pais estão se omitindo hoje é em dar o remédio para a criança. Dão um dia, 2 dias, no terceiro dia já não dão mais. Então, falam para a gente que deu o remédio, mas não deu, né? Então, a criança tem direito de ser protegida contra as intoxicações. A gente guardar, por exemplo, que boa, detergente num lugar alto, porque sabe que a criança vai pegar. As plantas, sabe que a criança vai comer a terra do vaso, vai comer a planta. Então, quem tem que ver isso é o adulto que está ali tomando conta dela, né? Então, ela tem o direito de ser protegida contra acidentes, né? Inclusive, a criança também tem que ser protegida contra o abandono e a exploração também no trabalho, né? Eu acho que o abandono é uma coisa muito, é isso que eu já falei, né? A mãe deixa a criança e vai embora para outra cidade, não dá notícia, né? A exploração no trabalho é muito hoje, que a gente vê o adulto obrigando uma criança a fazer trabalho de casa, a pedir esmola na esquina, né? Então, e fora essa exploração, ainda tem a pior, que é a exploração com referência ao sexo, né? A mãe larga a criança com qualquer pessoa. Aquela criança é usada, não tem coragem de contar porque sofre ameaça, né? Hoje isso também é muito mais frequente. Ou a gente vê nos noticiários também a mãe colocando a filha, né, para exatamente, para ser ganhar, explorada sexualmente e ganhar a vida. Para né? ganhar o dinheiro, né? Então as crianças têm que ser protegidas desse tipo de agressão. A mãe, o pai tem por obrigação proteger a criança. É uma agressão não só física, mas é uma agressão emocional também, né? Moral, né? E mesmo dentro de casa, mesmo os pais, por exemplo, o castigo, né? De vez em quando uma criança precisa ficar de castigo, mas o pior castigo que existe é aquele castigo emocional. Por exemplo, que a mãe fala para a criança, você é feia, eu não gosto mais de você. Então, esse é o pior castigo que tem, o castigo emocional. Ela fala coisas que ela não faz. A criança mexe aqui, ela fala, não faça isso, porque senão eu vou te trancar dentro do carro. Só com ameaças. Então, né? só com ameaças. Isso é o tipo de coisa que fica não gravado deve... para o resto da vida para a criança. E não né? deve ser feito, né? O castigo emocional é pior que o castigo físico, né? Ô Laura, vamos passar para as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos lá, Jean, primeira pergunta.
Além do acesso a serviços gratuitos e de qualidade, crianças e adolescentes têm o direito de desfrutar de condições dignas de existência, que contribuam para o seu desenvolvimento sadio e harmonioso. Doutora Laura, eu gostaria de saber quais vacinas as crianças e adolescentes têm direito. Olha, as crianças e os adolescentes têm direito, o esquema nosso, que é o esquema da Sociedade Brasileira de Pediatria, corrente no estado de Minas, é um esquema bom, normal, e as vacinas estão muito boas. Ela tem direito à vacina tríplice, que protege contra tétano, contra coqueluche, contra difteria, que é aquele que o povo chama croup. Ela tem direito à vacina da paralisia infantil, tem direito à vacina de sarampo, de varicela. Agora vai entrar no calendário a meningite C, está entrando, que é uma vacina muito boa. Ainda tem necessidade de entrar uma que chama contra o pneumococo conjugada, que evita meningite, evita otite, evita pneumonia. Essa é cara, por isso que ela ainda não está no calendário. Tem a vacina da varicela, que todos os adolescentes devem tomar. Deve tomar quando criança, com 1 ano, com 5 anos e depois com 15 anos. Então, a grande maioria das vacinas hoje são gratuitas. Podem ser feitas no posto. Quer dizer, tem acesso fácil para todos, né? Para toda a população, né? Aquilo que eu falei, as crianças têm direito e as mães têm o dever de levá-las para vacinar, né? Uma próxima pergunta, Jean? Toda gestante tem direito ao médico que assistiu durante a gravidez, na hora do parto? Olha, é muito difícil isso, porque o médico que faz o pré-natal, em geral, não é o médico que vai estar lá na hora do parto. O que vai estar lá é o médico de plantão, porque o que faz o pré-natal faz no posto e às vezes ele não atende no hospital. Então, pelo Estado, pelo SUS, teoricamente ela tem direito, mas não é isso que acontece. Ela vai chegar lá, ela vai encontrar outro médico diferente daquele que fez o pré-natal para ela. Próxima pergunta. Meu nome é Talane Cristina, eu queria saber se a criança ou adolescente tem prioridade no atendimento. Sim, nós já falamos, a criança tem prioridade em qualquer atendimento, catástrofe, acidente, qualquer lugar que aconteça alguma coisa entre adulto e criança, a criança tem que ser socorrida primeiro. Sim. Próxima pergunta, Jean. Doutora Laura, gostaria de saber se uma criança que nasce com deficiência, se ela tem direito contínuo de um tratamento. Ela tem direito, todas as crianças, elas têm direito a pai o tempo todo, seja com 1 mês, seja com 20 anos, ela tem direito de ser assistida e de ser orientada, de ser treinada, de ser protegida, ela tem sim. Próxima pergunta. Doutora Laura, eu gostaria de saber se toda criança e adolescente tem direito a medicamentos gratuitos. Bom, doutor Luciano, eu vou ficando por aqui até a semana que vem. Sim, todas as pessoas, todos têm direito a medicamento gratuito. Agora, acontece que algumas coisas não tem no posto, mas aqui, apesar de várias reclamações, a Secretaria de Saúde fornece muito medicamento. É uma cidade que é privilegiada Podemos nesse dizer aspecto. que somos privilegiados, né, Laura? Muito, muito. É um privilégio. Aqui a Secretaria fornece, é só ir lá comprovando que necessita, que a Secretaria dá o remédio para a pessoa. Ô, Laura, se você quiser deixar algum recado para a nossa população, você fica à vontade, né? Estamos chegando no finalzinho do programa. Eu gostaria de falar que os direitos da criança, as mães, os pais, os avós, nós que somos os adultos responsáveis pela criança, temos que cumprir esses direitos que as crianças têm, mas que as crianças têm deveres também e que hoje as crianças não cumprem os deveres. Eu acho que o principal dever de uma criança é obedecer pai e mãe. Hoje as crianças não mais obedecem os pais e as mães, eles têm que obedecer. Eu acho que as crianças têm que crescer numa religião, seja ela qual for. Todas as religiões são boas, todas as religiões têm seus princípios, então as crianças precisam ter uma religião. As crianças precisam ter disciplina, que é uma coisa que hoje não se ensina mais. As crianças precisam ter solidariedade,
porque você vê que muitas vezes você vê um velhinho atravessando a rua, está atravessando sozinho, passa uma criança, passa um mocinho, ninguém ajuda aquele velho. Quando não passa, né? quase derruba, né? Exatamente. As crianças precisam aprender a ser gentis com as pessoas. Então, acho que os deveres também têm que ser cumpridos, né? Laura, muito obrigado pela presença. Foi um prazer mesmo te receber em nosso programa. E, infelizmente, o nosso tempo acabou. Fiquem com Deus. Obrigada. E até a próxima semana. Obrigada, agradeço a todos. Obrigada, Luciano. Obrigada.